Olá, queridos e amados. Nesse vídeo, eu quero falar a respeito de um médico aqui do meu estado, Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre. Esse médico, ele presenciou o momento exato quando seu paciente, que estava doente, acabou morrendo. Tentaram reanimá-lo de toda maneira e não conseguiu. Todos saíram do quarto, meio apavorado por algo que ocorreu. Mas esse médico, ele continuou ali. Quando de repente ele viu, com seus próprios olhos, os demônios vindo do inferno para levar a alma daquele homem. Aquele homem gritava, ruivava, esperneava, como querendo dizer: eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para esse lugar horrível. Eu quero que você veja este vídeo, veja o que esse médico fala, e eu quero que você acompanhe a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso de número 41. O Senhor mandará os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, tudo que comete iniquidade, e lançá-lo-ão no inferno. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ouça o que esse médico presenciou e viu, e você verá que é aquilo que a Bíblia fala. O inferno é real. E ai daquele que vai para o inferno, porque é um condomínio fechado. Ninguém sai e ninguém entra. E algumas experiências sobrenaturais que eu tive. Uma delas aconteceu há uns 2, 3 anos atrás ali em Rosário. Eu estava operando, a paciente estava necessitada do umbigo para baixo. Paciente de uma cidade de Bagé, chamado Bagé, lá no Rio Grande do Sul. Ela estava com a posição com as pernas para cima, posição como o Paquito falou do frango assado, né? Frango assado. Uhum. E eu acabei, esse dia ela estava acordada, ela conversou comigo, mas fica assim, fica um campo que a gente deixa um pano que a gente pra pessoa não ficar olhando ali, né, Vilela? Sim, Conversou sim. comigo, estava acordada, né? Claro, Fui lá. claro. E aí ela foi nas revisões e eu vi que ela estava incomodada, Vilela, com alguma coisa. Ela estava incomodada. Na segunda revisão, ela chegou pra mim e disse assim: doutor, eu tenho algo para lhe dizer. E antes ela me disse assim: eu vi que a senhora estava incomodada com alguma coisa. Não me acontece. Eu estou muito incomodada. Eu estou intrigada, doutor. E o senhor vai achar que eu sou louca. Ela não sabia que eu era evangélico, nada. Ela disse: o senhor estava no meio das minhas pernas, assim, lá, eu assim, entendeu, Vilela? É como se tu fosse ela, a cabeça dela aí, e eu aqui, operando. Tá. Só com um campo separando aqui. Ela não conseguia te ver. Não conseguia me ver, só o campo assim. Tá. Ela conseguia olhar por cima do campo para lá. Quando eu olhei para lá, eu olhei alguém em cima do Senhor, com o formato de Cristo e com a mão no queixo lhe olhando todo o tempo. E do ladinho tinham seres que pareciam anjos. Só que eu sou ateia, doutor. Eu não acredito em nada dessas enganações. Só que eu fechei meus olhos. E o senhor lembra que uma hora eu falei com o anestesista só para ver se eu estava acordada? E eu fechei e eu abri. E todo o tempo, aquele ser estava parado e olhando o senhor para baixo. E eu disse para ela: não foi ilusão. Esse é o meu amigo, que eu convido todos os dias para participar das minhas consultas e das minhas cirurgias. Eu não consegui ver ele, mas Deus tem algo com a senhora, para a senhora crer, para a senhora confiar. Isso aqui. Essa paciente é minha paciente até hoje.
Teve uma outra situação bem parecida, uma senhora que começou a dizer que viu anjos passando por cima da minha sala cirúrgica, enquanto estava comigo operando também. É porque médico é uma das profissões... Mais céticas. É, Céticas que não acreditam em nada. exato. Tá entendendo? Só na ciência o que é... É. E outra que eu tive para finalizar essas aqui, essa foi uma experiência muito pesada, quase de filme. Não vou citar o nome do hospital de Porto Alegre, só vou dizer o quarto 109, que eu nunca mais esqueci. Isso aconteceu há 19 anos atrás. Me chamaram numa madrugada, minha equipe, eu era ainda residente. E sabe aquela, quando tu tá na juventude, que tu fica um pé na igreja, um pé no mundo? Sabe que todo mundo passa? Sei, tipo Né? o Lene É? assim. Né? Sabe, lá. Eu nunca saí da igreja, mas sabe aquela coisa assim, aquela convicção que tu acaba perdendo, né? Sei. Né? E aí chamaram, e aí desceu um monte de equipe para lá para reanimar o paciente lá, né? E tinha um monte de residente, né? Porque lá tinha uma briga quem ia chegar primeiro, o residente da cirurgia ou os da clínica para reanimar, para tu aprender a fazer a reanimação lá. E eu acho que tinha umas 10 pessoas no quarto, umas enfermeiras. E tu reanima por 30 minutos. Essa é a regra mundial. Se não saiu em 30 minutos, não, Acabou. acabou. Foi reanimado 30 minutos. E quem tinha chego era eu, então, primeiro do que os outros. Então quem dominava, quem mandava lá era eu. Porque quem chega primeiro é o que comanda tudo lá. Que é o Tá, responsável. tinha o pessoal da enfermagem ali, ajudando, um abusando, um massageando, e eu tava massageando, e o outro aqui sim, e faz atropina, e faz adrenalina. Na época a gente faz tudo isso aqui. Quando bateu 30 minutos, eu disse, não, pessoal, nós vamos tocar mais um pouco. Tem que obedecer quem tá no comando. Bateu 30 minutos, Lemos. Os colegas falaram assim. Não, voltou mais um pouquinho. Resumo, a gente foi até mais ou menos perto dos 45 minutos. O homem não voltou. E era um paciente que a minha equipe tinha operado. E nós ia dar alta pra ele no outro dia. Poxa. E nós tínhamos avisado pra família que ele ia ter alta, um câncer de pâncreas. E me acontece essa, talvez eu tava nessa ânsia de tocar mais porque eu queria que ele retornasse, porque eu disse pra família que ele ia ter alta no outro dia. O cara morreu. Aí quando acabou, tá, vamos lá, tira daí, vai guardar as coisas tudo aí. Daqui a pouco, esse homem começou a se retorcer na cama. Porque nós médicos somos céticos, sabe? Existem umas mioclonias involuntárias, que são uns movimentos que pode acontecer, que a pessoa tá morta e pode ter. É? Mesmo depois de Pode. morto? Eventualmente tem. Mas mioclonia, porque a gente médico, a gente sempre quer achar uma explicação por umas coisas que não tem. Mas aquilo lá aconteceu pra mim. Aquilo lá foi uma coisa que fez eu entrar pros trilhos. Ele começou a mexer, só que ele começou a mexer um pouco pra mais, velho. E começou a fazer uns movimentos de se retorcer e uns grunhidos. Resumo da obra. 13 e pouco da madrugada, né? Aquele quarto esvaziou rapidão. Até os pacientes, coitados, saíram com o soro na mão do quarto. Tinha 6 pessoas no quarto. Ah, é? Era um quarto do SUS. É um Sei, SUS, sei, quarto sei. grande de SUS aí. E só ficou uma pessoa no quarto com ele. Só eu. Porque o negócio aí é comigo. Tu acredita? Eu digo assim, ó, eu não tenho porquê inventar nada, que me conhece, sabe como eu sou. Até meia luz ficou no quarto. Diminuiu uma fase da luz. Filme de terror, Guilherme. Filme de terror. E eu consegui, com os meus olhos, Vilela, quase que ver, vamos chamar de espíritos maus, talvez, vamos dizer assim, buscando a alma daquele homem e saindo pelo quarto. Você viu vultos? Escuros, e aquele homem gritando, urrando, como se não quisesse ir para o lugar onde ele iria ir. Meu Deus. Isso aconteceu comigo. No meu primeiro ano de residência de cirurgia geral. Quem está ouvindo vai saber qual hospital que é, que eu não quero citar o nome. Tá. Aí eu... Opa, é comigo. Essa experiência, porque Deus não dá experiência só para alguma coisa. É comigo. Aí foi uma das coisas que fez eu dizer, olha, essa vida é passageira aqui. Depois daqui, tudo está recém começando.
E eu acho assim, ó, Vilela, quase impossível. Eu não consigo entender como é que médico não acredita em Deus. Não consigo entender. É impossível, Vilela. É impossível. E a maioria dos médicos não creem, Vilela. É impossível tu pensar que tu pode engolir uma coisa e aquilo lá ter uma digestão tão perfeita e não apodrecer dentro. Ou eu te beliscar e milésimos de segundo subir até o teu cérebro e vir pelo ramo eferente te dar novamente uma sensação de dor e tu te arrepiar e dar adrenalina, nova adrenalina. É uma coisa tão perfeita, coisa impossível. Então eu tô tendo apenas algumas, muitas experiências. Mas esse cara, o que deu? Você foi embora depois? Esses Quem? vultos? Ele morreu. E ele pegou, depois que aqueles vultos se aproximaram dele, saíram, como se fosse por uma janela de madeira que tinha ali. Eu me lembro até onde bem era a porta ali. E aí ele parou. Ele morreu, acabou tudo, aí morreu. Cara. Buscaram a alma dele. Porque a eternidade é uma realidade. Vilela, quem já viu muitas pessoas morrendo, eu já vi. Todo médico já viu. Qual é a coisa Vilela, que é comum a todas as pessoas que Vilela, morrem? assim, ó, é muito... Tu já foi em velório? Já, claro. Já foi? Velório? Já. Ok. Você não tem uma sensação de soltar o boneco ali? É. É muito estranho. Eu não consigo entender como é que médico não é pessoas mais devotas a Deus do mundo. Vilela, quando tu tá ali com uma pessoa ali, ela morre na tua frente, É como se... tu vê que ali foi só o corpo que saiu. Chave É uma que chave. foi, O corpo saiu. Pô, alma e espírito são eternos, cara. Estão ali. Tá entendendo? Só que aqui, é aqui nessa terra, que a gente decide tudo. Não tem brincadeira. Talvez eu tô aqui também pra dizer isso aqui. Não tem brincadeira. E eu não sou alguém de brincadeira. Eu levo minha vida muito, muito a sério. Eu não, em hipótese alguma, eu coloco os meus méritos. Eu em primeiro lugar. E não ter falo da boca pra fora. É Deus que tem um propósito de querer fazer chegar pessoas lá. Porque eu atendo pessoas de tudo que é criança, Vilela. E o médico tem que atender tudo que é criança. Não brigo, não discuto, mas ninguém bem capacito tudo. Mas tem muitos casos que entra a oportunidade e eu sinto. É pra falar pra essa pessoa. E geralmente quando eu sinto isso de falar, Vilela, porque não tem nem tempo na consulta, é tão rápido, né, Vilela, as consultas. E isso que as minhas consultas não são rápidas. A pessoa diz, pô, eu precisava ouvir isso aí. Ou, eu tô isso, eu tô aquilo. Aconteceu agora. Com um dentista do Canadá de Toronto, conversando comigo, uma telemedicina agora. Ah, é? Agora. 2 semanas atrás. Fui falar uma coisa pra ele e disse. Eu falei, teu problema não é doente, cara. Teu problema é outra coisa. E um cara muito culto conversando. Ele disse, eu sou desviado, eu luto contra isso, é isso aqui, e aí, isso aí. Mas eu incentivo a todos a tentar conhecer. Não falar, não ter o pré-conceito, né? Em relação a esse assunto aí.